noite, graça e paz, amém? Vou pedir para vocês abrirem comigo, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos número 7. 2 Coríntios 4, 7. Amém? 2 Coríntios 4, 7. Diz assim o texto: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo exerce provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Versículo 16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Hoje tivemos aqui uma reunião e o bispo usou esses versículos para acentuar a nossa reunião aqui de hoje. Nós, não ultimamente, mas temos vivido tempos muito difíceis, principalmente com essa pandemia que chegou, pessoas desempregadas, pessoas que perderam seu sustento, pessoas que perderam muitas coisas, pessoas que perderam principalmente seus parentes, pessoas, infelizmente, que não estão mais entre nós. E no meio dessa turbulência toda, nós conseguimos ver que Deus ainda assim cuida de nós. E certa vez, esse ano, meus amigos, eu, Gabriel e o Jean, abrimos um negócio. Isso não veio a dar certo. E um dia eu fiquei muito mal. Quando eu vi que o negócio ia quebrar, eu fui para casa, eu chorei, eu fiquei muito mal. Eu chorava igual criança em casa, muito, muito mal. Eu fiquei uma semana muito para baixo. E um dia eu indo para casa com a Isabelle, aí sentei no sofá e comecei a chorar. Falei, o que eu fiz na minha vida? O que está acontecendo comigo? Nada dá certo. Nada que eu faço dá certo. Tudo que eu quero fazer dá errado. E eu lembro que ela só falou uma coisa para mim sair. Eu tenho certeza absoluta que foi o poder de Deus que usou lá naquele momento. Ela só falou para mim assim: e a vida de Jó? E saiu. Foi o suficiente para eu me recondicionar, entrar em si e falar, meu Deus, me perdoa. Naquele momento eu comecei como eu posso explicar? Eu comecei a falar, que crente que eu sou. Que crente que eu sou. Eu sou um crente, como vai dizer hoje em dia, eu sou um crente Nutella. Quando vem a primeira aprovação, quando vem a primeira coisa, já falo, o que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo? E hoje em dia, estamos vivendo os tempos que, quando começamos a passar a dificuldade, a gente fala, cadê meu Deus? O que está acontecendo? Outras pessoas vão para outros lugares. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente sou eu, que na hora que realmente chega a prova, e eu vou ler outros versículos, nós simplesmente falamos, o que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo que nada dá certo? A Bíblia é bem clara em dizer que há tempo na terra para todas as coisas. É tempo que você vai chorar e é tempo que você vai colher. É tempo que você vai chorar e é tempo que você vai rir. É tempo que você vai abençoar e é tempo que você vai ser abençoado. Eu não me envergonho de dizer que no ano de 2018, 2019, eu fiquei desempregado. E foi um tempo em que Deus usou muitas pessoas para me abençoar, para prover a minha vida.
meus pais, amigos, a igreja. Havia dias que eu tinha que ficar na dúvida se eu vinha na quinta-feira para o culto jovem ou para o domingo para o culto, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Só que quando eu achava que eu não conseguiria ver, eu ia falava assim, toma R$10 de passagem, e eu vinha. E um dia eu estava indo para o trabalho no BRT e eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Falei, meu Deus, o que eu já passei na minha vida aqui até que o Senhor me sustentou? Até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor nunca deixou passar nenhum tipo de dificuldade, sempre teve pão na minha casa. E eu sou esse crente ingrato que fala que eu estou fazendo na minha vida? Que crente ingrato é esse que eu sou, meu Deus? Me perdoe. O Senhor não deveria ouvir isso da minha boca. Existe uma outra passagem que eu queria ler com vocês. Está em Efésios 6,13. Efésios 6,13. Amém? Efésios 6,13 diz assim a palavra: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Esse versículo foi o tema de um dos GCLs que nós fizemos. O dia mau sempre vai chegar. O dia mau, ele sempre vai vir. E não adianta a gente falar que nós somos evangélicos e não vai ter dia mau. O dia mau vai chegar. É aquele dia que tudo dá errado. É aquele dia que você vai para o trabalho, ônibus enguiça, você chega tarde, é o dia que o carro quebra, é o dia que acontece algum problema, é o dia que você não consegue pagar uma conta. O dia mau vai chegar. E é nesse dia que eu te pergunto, a quem você vai estar apegado? O que eu vou ler aqui hoje são algumas passagens sobre provações, sobre permanência. E dessa forma, essa pregação não vai ser para falar somente de provações, mas quem é você em Deus quando a batalha vem, quem é você em Deus quando a dificuldade vem. Eu não quero falar só de pregações, mas onde está a sua fé quando vem a dificuldade. Essas moças, a minha xará, a paixão que veio aqui, eu não sei o que ela está passando, eu não sei se tem algum problema, mas no dia da angústia ela falou, salva-me, Senhor, porque eu preciso de Ti. Hoje, alguns estão passando por dificuldades e se apegam às vãs filosofias, se apegam a, como vai falar Paulo, filosofias erradas, outros fundamentos que não são aqueles que o Cristo mesmo deixou para nós. Pessoas, quando vem a dificuldade, começam a ver pregadores no YouTube sobre autoajuda, sobre lá sei o que da vida. O que vai nos manter de pé no dia da angústia é Cristo Jesus, não existe nada além disso. O que vai me manter de pé, o que vai manter de pé você é a palavra de Cristo. Não é um pregador falando sobre autoajuda, não é um pregador de psicanálise, não é um pregador nenhum. É a palavra de Cristo. É por isso que às vezes nós começamos a passar por dificuldades e a gente não consegue vencer as barreiras. Por quê? Colocamos pessoas erradas no nosso barco. Leia comigo. Mateus 8:23. Mateus, capítulo número 8, versículos número 23. Diz assim o texto, 8:23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dos grandes mistérios da nossa vida é saber quem está no barco com a gente, quem você segue no dia da tua angústia, quem você segue. Porque aqui vai dizer que, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E mais à frente vai falar que Jesus dormia, e eles vieram a falar, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer.
No dia da dificuldade desses homens, eles falaram: Senhor, salva-nos. No dia da minha e da tua dificuldade, quem a gente vai procurar? É o Facebook? É o amigo? É o YouTube? Deixa eu falar algo para você e digo para mim: se a gente não procurar Cristo na nossa dificuldade, nós vamos perecer. Não existe outra fórmula de bolo, como também foi falado aqui hoje de manhã. Não existe uma outra fórmula para a gente se manter de pé na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Não existe outro. Me desculpem, seu amigo é muito importante. Seus pais são muito importantes. Sua esposa, seu esposo, seu filho é muito importante. Mas nada disso se compara ao poder de Cristo em nossas vidas para nos manter de pé. Não procurem outras coisas senão ser Cristo para te manter de pé no dia da angústia. Não procurem, porque você vai se cansar, você vai se desgastar e você não vai vencer. Cristo está aqui para nos manter de pé, para nos abraçar. Isaías vai falar que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não existe outro. Essa pregação não é para falar sobre minha dificuldade, sobre a tua dificuldade, mas é para manter a tua fé de pé em Cristo. Lembre-se de tudo aquilo que você já passou. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já te salvou, que já te livrou. E pense: será que Jesus não fez demais por mim? Não é só uma pregação para falar sobre provações, mas é para a gente não conseguir se comparar aos homens lá no deserto, lá no Egito, que via todos os dias o maná caindo do céu, via a coluna de fogo, via a coluna de nuvem, via a água que era amarga se tornar em água saudável, e mesmo assim eles reclamavam. Essa pregação é para nos fazer entender que eu não sou um povo do Egito, eu não quero ser um povo que vê o maná caindo do céu e ainda assim eu continuo reclamando. Deus quer nos levar a um nível de profundidade do conhecimento dele mais profundo ainda. Só que se a gente parar para querer procurar outra coisa, se não for a palavra de Cristo que está aqui, nós não vamos conseguir. Foi falado de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro. Eu queria compartilhar isso com você hoje, porque foi algo que, naquele dia, Deus me deu um chacoalho. Falei: meu Deus. Eu vou ler com você agora Jó. Livro de Jó, capítulo número 1. Jó 1:13. Jó 1:13, diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas postavam perto dele. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda falava, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, e incinerou as tuas ovelhas e os teus servos, e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim informar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava e explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar a sua informação, chegou um outro mensageiro com a notícia: teus filhos e 2 filhas estavam comendo e bebendo vinho de casa, do teu primogênito. E o filho mais velho, de repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os bens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi rapar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé Deus, e Yahvé tomou.
Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as atitudes de Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Olha, se depois disso aqui você não se apegar a Cristo, não se apegar a alguma coisa, não sei mais o que pode ser, sinceramente. Eu tenho certeza que ninguém que nunca passou por isso, eu tenho absoluta certeza. E não venha dizer que Jó era infiel, porque Jó era um tão esperto, mas era um homem tão à frente da sua geração, que ele fazia sacrifício para os seus filhos pensando assim: se eles pecarem, eu vou fazer um sacrifício, porque se eles pecarem, Deus perdoa. Olha a mente desse homem. Então não fale que Jó era um homem fiel. Ninguém aqui é comparado a Jó. Ninguém aqui passou tamanha provação igual a de Jó. E mesmo assim ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a dificuldade vem, nós falamos: cadê o meu Deus? Quando a dificuldade chega, a gente fala: meu Deus me abandonou. A dificuldade chega, nós falamos: eu sou dizimista. Foi uma das primeiras coisas que eu falei: Deus, eu sou dizimista, que isso? Não use seu dízimo como moeda de troca. Não use seu dízimo como moeda de troca para Cristo. Sabe por quê? Quem vai falar que Jó não era um homem dizimista? Quem vai falar que Jó não era um homem que cumpria sacrifícios para Deus? Quem vai falar que Abraão não faria todos os sacrifícios? No entanto, Deus falou: me dá teu filho, me dá teu filho. Eu sei que você sacrifica, eu sei que você deu dízimo para Melquisedeque, mas eu quero teu filho, me dá. Então, não coloque teu dízimo como moeda de troca. A tua moeda de troca é falar: Deus, salva-me porque eu estou perecendo. Eu não consigo ficar de pé, eu estou perecendo. Deus vai acordar, Deus vai levantar e Deus vai acalmar a tempestade. E vendo essas coisas eu falei: Deus, eu ainda assim, fazendo escolhas erradas, o Senhor tem a capacidade de ser fiel na minha vida. Isso me constrange. Porque existem batalhas que Deus vai te dar. E existe batalha que você vai entrar. E aqui você entra, você se cansa. E quando chega a batalha de Deus, você já está cansado. Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas, Deus mandou o leão, ele matou. Deus mandou o urso, ele matou. Preparando para quem? Golias. Aí quando vem Golias, quem está preparado? Davi. Aí o que Davi fala? Tu vem contra mim, contra lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Davi não falou que foi em nome de outra coisa. Davi não falou que foi em nome de outro fundamento. Davi não falou que foi em nome de um escritor conhecido da época. Davi falou que foi em nome do Deus vivo. As dificuldades vão bater na sua porta todos os dias. No entanto, contudo, todavia e porém, cabe a você entender quem é que vai te salvar. Cabe a você entender no nome de quem você vai falar. Abram comigo, por favor, ainda em Tiago 1:2. Livro de Tiago, capítulos número 1, versículos número 2. Tiago 1:2 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte virtude alguma. O versículo 4 diz: e a perseverança deve ter plena ação. Eu não devo duvidar, eu não devo titubear. Paulo vai falar, assim que comecei a ler, que nós somos perseguidos, mas nós não somos abalados. Paulo poderia ser apedrejado, Paulo poderia ser o que for, mas ele mantinha a fé dele em Cristo. Ele mantinha a fé em um fundamento que ele cria. Ele teve plena ação. Combati o bom combate, terminei minha carreira,
e guardei a fé. Nessa frase que ele falou, não vejo nenhum momento de se. Não existe dúvida. Não existe algo falado assim, será que Deus vai? Não, não é será, Deus vai. Não é será que Deus vai te salvar? Não, Ele vai te salvar. Cabe a você levantar e acordar e falar, Deus, me salva porque eu preciso. Quando Deus começa a nos dar as batalhas, é para que quando a gente vencer, como vai Tiago dizer, é para que a gente venha também ter propriedade no falar. Porque depois que você vence uma batalha, você vai ter propriedade para falar aquilo que você venceu. Então, se por um acaso Deus dá uma batalha ao presbítero José Carlos e quando ele vence aquela batalha, ele vai ter propriedade para aconselhar alguém, vai ter propriedade para falar daquilo que Deus fez na vida dele e ele venceu, e ele ganhou a coroa de glória. Não existe a possibilidade de hoje em dia querer aconselhar alguém que tem filhos, porque eu não tenho filhos, então não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu posso aconselhar quem? Namorado, noivo, mas quem tem filhos, não. Deus quer te dar algo para que você tenha propriedade para abençoar outras pessoas com a tua experiência. Não existe uma música que diz que é assim que eu venço minhas guerras. É assim que Deus vai fazer você vencer suas guerras para que você venha saber falar, que você venha ter autoridade naquilo que você está falando. Porque para eu falar aqui sem uma experiência que eu não vivia é muito fácil. Mas eu falar naquilo que eu já passei é completamente diferente. Durante toda a minha vida, vou tentar falar um pouco mais baixo. Durante toda a minha vida, estão conseguindo me ouvir? Durante toda a minha vida eu fui militar. Toda a minha vida eu fui militar. E com 18, 19 anos eu fui para os fuzileiros navais. E lá, eu passei por provações que eu jamais imaginei na minha vida. E um dia, naquela semana que os instrutores tinham para tirar todas as pessoas mais fracas, era uma semana para tirar os mais fracos. Quando não aguentava mais, eu falava, Deus, por favor, não aguento. Me dá força, não estou conseguindo. E eu ganhava força para mais um dia. E vinha o segundo dia, e toma pancada. Eu falava, Deus, não estou aguentando. Me dá força para mais um dia. E eu vencia mais um dia. Até que certa vez, depois que eu saí da Marinha, eu fui para um outro militarismo. E quando chegou lá fora do estado, falaram assim para a gente, vocês vão passar por tais provas. Eu falei, essas? Eu já passei. Isso aí para mim é mole. Essa aqui? Pô, essa eu já passei lá atrás, já apanhei muito. Para mim hoje é fácil. Deus quer te dar provas para que quando você chegar na frente, você falar assim, isso aqui eu já venci. Isso aqui eu já venci. Pode ligar? Som. Deus quer te dar provas para você chegar e falar assim, isso aqui eu já venci. Não caio mais nisso. Essa prova aqui, lá atrás eu venci, hoje eu posso falar, você está passando dificuldade, vem cá, deixa eu te aconselhar. Deus vai fazer isso na tua vida. Seja forte. Eu já passei, eu já passei. Essa prova aqui não é para que você caia, mas é para que o nome de Deus venha ser glorificado na tua vida. É para isso que servem algumas provas. Eu entendo que as provas, no caso de Davi, a prova levou ele a general. Então, quando Deus te dá alguma prova, você vai ser promovido. Quando José passou para resolver um problema, ele foi ao governador. Deus vai te dar provas sempre para te promover de alguma forma, ou para aumentar o teu nível de fé, ou para que você venha ter propriedade no falar, ou para que Ele venha te dar coisas novas, para que você apresente coisas novas, mediante aos frutos que Ele te deu. É como Paulo vai falar, tem pessoas que Deus já quer dar comida sólida, mas elas não querem ter experiências maiores. Deus quer nos dar coisas grandes para que nós possamos ter experiências grandes. Deus quer fazer com que homens e mulheres aqui venham ser cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento da palavra de Cristo, cheios da autoridade, para que quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, Senhor, me salva, porque somente o teu fundamento, somente a tua palavra vai me manter de pé. E já quase caminhando para o final, em Mateus 8, 23, como eu tinha lido antes,
quando Jesus acalma a tempestade, quando aquele vento forte, quando a tempestade passa, eles vão falar: esse é o Cristo. Quem é esse que o vento acalma? Quem é esse que a tempestade acalma? Eu tenho uma certeza que o que Deus vai fazer na minha e na sua vida após a tempestade passar vai ser para as pessoas falarem: esse é o Deus da vida desse homem, dessa mulher. Que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus, me apresenta. É por isso que quando vier as dificuldades, meus irmãos, eu estou sendo bem enfático, porque eu tenho alguns anos de crente, eu não sei quase nada. Mas mesmo tendo o tempo de crente que eu tenho, quando veio uma das primeiras pancadas, ainda assim eu titubeei. Eu espero não titubear mais. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E agora, para encerrar de verdade, eu vou ler com vocês Provérbios 24, 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força será pequena. A angústia está aqui todos os dias. Mas se hoje a gente se demonstrar fraco, a nossa fé, a nossa força vai ser pequena. Sabe, nunca se ouve tantos casos de pessoas se suicidando, se matando, passando por coisas que a gente talvez nem via alguns tempos atrás. São coisas que às vezes ninguém consegue explicar. Mas a palavra de Deus está aqui. Foi dito aqui em cima que tem locais como a Coreia do Norte, eles não podem ter essa reunião que nós estamos tendo hoje aqui. Seja grato porque nós estamos aqui hoje louvando e bendizendo o nome do Senhor. Seja grato porque amanhã vai ter EBL para você aprender mais de Deus, para você obter mais conhecimento. Seja grato porque na quinta-feira vai ter reunião na sua casa para que você também venha aprender mais, seja edificado, seja evangelizado, discipulado. Seja grato porque hoje a dificuldade que Deus te dá vai ser para o teu benefício de amanhã. Seja grato a Deus. Seja grato porque dia após dia, mesmo você sendo infiel, pecador, a graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E todo dia o Espírito Santo está lá nos consolando, nos abençoando, falando: meu filho, você caiu, não caiu? Você está machucado, mas vem cá, eu vou te curar. Vem cá, meu filho, você caiu de novo, você se machucou, mas eu sou seu conselheiro, eu sou seu advogado. No dia da sua angústia, não procure pessoas em locais estéreis. No dia da sua angústia, não vá procurar coisas em locais que não produzem fertilidade. Certa vez eu estava em um lugar e eram poucos evangélicos que tinham. Eu sempre convivi nesse meio. E é um meio muito sujo. E um amigo também que era evangélico falou assim: eu vou evangelizar junto com eles na casa de show porque vai ser mais fácil. Eu falei: tu nunca vai conseguir fazer isso. Você vai evangelizar num local de esterilidade? Não tem como. É mais fácil você se corromper. Traga ele para Cristo, traga ele para você e fale de Cristo para ele. Agora você queria evangelizar numa casa de show? No dia da sua angústia, procure a palavra de Deus, que é o fruto da vida. Não procure outras filosofias, não procure nada que não venha ser Cristo. Eu dou graças a Deus porque nessa igreja nós temos palavras confrontadoras. O bispo fala sobre apostasia, o pastor Bel fala sobre pecado, o Zé fala orações sobre iniquidades. Eu dou graças a Deus por isso, porque hoje em dia nós estamos vivendo em épocas que as pessoas só falam que é vitória, 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 vitória. Eu não vejo isso na Bíblia, gente, me perdoe. Eu vejo aqui na Bíblia falando que se você perder a sua vida, você vai ganhar. Eu acredito que nós vamos passar por vitórias sim, mas não existe teoria de prosperidade. Não existe o crente só ganhar, ganhar, ganhar. O crente também vai perder para ele ganhar na frente. Não existe isso. A fórmula do bolo não é essa. O fundamento não é esse. A palavra descrita não é essa. Então você, quando estiver passando por dificuldade, não fica lamentando, falando: Deus, eu sei que me prometeram vitória. Não, te apresentaram o evangelho falso, me perdoe. O evangelho que está aqui a falar: olha,
Pega a tua cruz e você vai me seguir. Não está preparado? Pega a tua cruz e você vai me seguir. Negue-se a si mesmo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, vocês vão ser perseguidos, mas tenha de bom ânimo, porque eu também fui. Olha, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Esse é o evangelho que eu acredito. Não é só de vitória. A Bíblia fala muito de vitória, mas não acredito no evangelho que você só vai ganhar, porque quando você perder, você vai falar: meu Deus, eu acreditava em algo que eu só ganhava e agora eu perdi, o que fazer? Deposite a sua confiança em Cristo e você não vai ser abalado. Deposite a confiança em alguém chamado Espírito Santo e você vai ser consolado todos os dias. Deposite a sua esperança em Jesus Cristo e todos os dias eu tenho certeza que você vai ser consolado, mesmo chorando. Ele vai lá enxugar suas lágrimas. Mesmo cansado, Ele vai pegar suas orações e súplicas e vai lá com choro inexprimíveis a Deus. Eu tenho certeza. Quem diz isso não é um dia, quem diz isso é a palavra de Cristo. Então, mais uma vez enfatizando, porque a repetição gera perfeição. No dia da sua angústia, faça como as irmãs fizeram: Senhor, salve. No dia da sua angústia, siga Jesus no barco para você atravessar para o outro lado. E quando você estiver atravessando para o outro lado, que você vai atravessar e passar por dificuldade, passar por ventania, Jesus salva-me e Ele vai te salvar. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.